Olá, olá, o tema do vídeo de hoje é para que serve Pablo Marçal? Fazendo um favor aí pro Regis Tadeu. Regis Tadeu, tamo junto. Então vamos lá, gente. Nesse vídeo aqui chamado Presidência Maluca, eu falo sobre a candidatura do Marçal. Ele se registrou no limite ali do dia 15 de agosto, meteu um patrimônio de 7.400 milhões de reais. Eu falei que isso deveria estar errado, mas eu não podia perder a oportunidade para dar uma escrotizada em relação a isso também. E aí ele diz que agora é só 149 milhões. E tá aqui o engenheiro Léo falando que Pablo Marçal é um bilionário de mentira há 9 meses atrás. Então, justiça aí para o engenheiro Léo. Só que se o erro, meus amigos, fosse só esse número aqui, nós estaríamos tranquilos. Porque tem números muito piores escondidos aí nessa correção do Marçal, tá? Eu vou entregar ele para você depois. E eu vou te falar uma coisa, se você assistiu esse videozinho aqui, esse vídeo é fichinha perto do que eu vou mostrar agora. Aqui é sobre outra coisa maior. E essa pergunta aqui, meus amigos, se o Pablo Marçal é golpista? Isso aqui eu vou dizer que é uma perguntinha chata, tá? Porque isso aqui já foi respondido por juiz. E eu vou falar que não explica absolutamente nada. Então vamos eliminar essa pergunta aqui e vamos perguntar então para que serve Pablo Marçal? O que esse cara cumpre, né? Que função que ele exerce dentro da economia? Porque perceba uma coisa, ninguém vira fenômeno de massa por ser carismático. Senão eu estaria com 5 milhões de inscritos nesse canal do YouTube. Mas eu não tô porque muita gente, né, não se inscreve nessa porra. Mas vamos falar assim, meus amigos, carisma é barato. Carisma tem todo o bar do Brasil, cara. Se você for no bar da esquina ali, vai ter um cara ou uma moça carismática. Até o teu tio pode ser carismático, não pode? Então, meus amigos, um sujeito vira fenômeno de massa quando ele preenche um buraco ali. Um buraco que foi aberto por uma estrutura. Uma grande piroca mastodôntica abriu um buraco em nossa sociedade. E eu te digo uma coisa, se o Marçal sumir amanhã, aparece outro na semana seguinte com outro nome ali e um outro bordão. E te digo que já apareceu antes e vai aparecer de volta. Então eu não vim aqui destruir um cara. Quem sou eu para destruir alguém, não é mesmo? Então eu vim aqui, meus amigos, para mostrar uma máquina. Uma grande máquina aqui, onde esse cara é só uma pecinha. É só um neném, como diria o Marçal. Só que ele é uma pecinha muito bem encaixada nessa engrenagem aqui. E eu já vou dizendo, se você quer deboche de coach, vou te decepcionar aqui. Porque eu vou levar o eleitor dele mais a sério do que a imprensa tá levando. Então já aproveita, deixa o joinha no canal, assim a gente leva esse vídeo para mais gente. E também se inscreve, tá? Porque se você não se inscreveu, o Pablo Marçal vai comprar esse canal e no primeiro vídeo dele aqui ele vai lançar uma mentoria de 5.000 contos sobre a profissão de acalmador de piloto e você vai acabar comprando em 12 vezes sem juros. E vai ter ainda upsell de pescaria depois, para pescar com o Pablo Marçal. E aí o vídeo já vai começar com uma acusação contra você, porque você provavelmente já sabe porque que o Marçal funciona. Você já tem uma respostinha pronta aqui, ela é mais ou menos assim, não é? Ah, quem compra curso de coach é ingênuo, ou é um cara desesperado, ou é um cara mal informado. E aí você tem pena dessas pessoas, ou tem raiva dessas pessoas, ou as duas coisas ao mesmo tempo, dependendo do dia. E eu te entendo, cara, você olha para esse cara falando aqui, você olha as pessoas felizinhas assistindo, os caras anotando vários insights fodas ali, tu vai achar algumas vezes pessoas chorando, gente ali na plateia, né, toda emocionada, e você fala assim, eu nunca cairia nessa. E eu vou até anotar essa frase, porque isso aqui é o assunto real desse vídeo, eu vou voltar nisso aqui depois. E aí deixa eu te dar um númerozinho antes de você ficar confortável demais, porque em 2026, o Brasil aqui, meus amigos, bateu 81,7 milhões de pessoas em situação de inadimplência, o maior número desde toda a série histórica. E como tá falando aqui no título da notícia, 42% dos brasileiros inadimplentes em 2026 já enfrentaram restrições há 10 anos, revela o Serasa. Então, 81 milhões e 700 mil pessoas. Isso é quase metade da população adulta desse país. Então, cara, se tua explicação para o sucesso de coach tipo o Pablo Marçal é que o público dele é ingênuo, você precisa explicar por que esse discurso encontra um terreno fértil num país com quase 82 milhões de inadimplentes, não é mesmo? Né? Você vai ter que dizer que 80 milhões de pessoas ficaram burras ao mesmo tempo e no mesmo país e na mesma década. E por coincidência. Então isso não seria uma explicação, seria um xingamentozinho ali com uma roupagem de análise. Aquela coisa meio de QI83 que eu já desmenti em outro vídeo. E pensa assim, toda vez que tua explicação para o comportamento de dezenas de milhões de pessoas é que elas são piores do que você não está explicando nada. Você só está querendo se autoelogiar. E ainda achou que estava pensando bem pra caralho. Então joga fora essa resposta, cara, porque ela é confortável, mas ela é errada, tá? E ela é um dos motivos, inclusive, da esquerda estar perdendo
na disputa há 10 anos seguidos. Então pensa assim, ó, jogamos a burrice fora, tanto dos outros quanto a nossa, né? E a partir disso, meus amigos, a gente começa aqui então a montar juntos aqui, tijolinho por tijolinho, o que acontece quando a gente começa a jogar essa coisa de burrice fora então. Só que nós precisamos voltar um pouco no passado e não só aqui até o fato da montanha. Vamos voltar para 2005. Muita gente sabe que o Pablo Marçal, ele foi pego nessa operação Pegasus. Inclusive, meu amigo uma vez quase entrou na porrada com gente porque ele queria dizer que era Pegasus, porque ele ficou tentando dar a regrinha de português de paroxítono ali pra galera. E aí a galera se cagou de rir dele, enfim. Isso foi em 2001, eu lembro disso até hoje, não sei porquê. Mas isso foi uma operação que desmontou uma quadrilha especializada em invadir contas bancárias. E aí, segundo a investigação, ele operava um programa ali que capturava e-mail que pescava dado bancário de vítima. E em 2010, a Justiça Federal de Goiás condenou ele a 4 anos e 5 meses em regime semiaberto. Só que a pena prescreveu em 2018. Como vocês devem saber, em 2024, na campanha de São Paulo, ele divulgou um laudo médico falso, estava atribuindo ali internação por drogas do Boulos. O médico que assinava o laudo estava morto e a perícia ali do Instituto de Criminalística concluiu que a assinatura era falsa ainda por cima. Assim, o negócio completamente estapafúrdio, né? Como que ninguém ia olhar isso? E aí a Polícia Federal indiciou o Marçal pelo uso ali do documento. Só que presta atenção, cara, porque muita gente pode errar nisso, tá? A inegibilidade dele não vem do laudo, vem de outro processo, na verdade, que é o campeonatinho de cortes. Um negócio que o TRE de São Paulo entendeu que estava prometendo prêmio em dinheiro ali para quem produzisse vídeo curto, e isso configura um uso indevido, né, desse meio ali de comunicação. E tem um detalhe, quando eles julgaram esse recurso, o próprio TRE afastou condenações anteriores ali por captação ilícita, também abuso de poder econômico, e daí mantiveram a inegibilidade do cara só por esse item. E como eu já falei em outro vídeo, tá até 2032 isso valendo. E ainda cabe recurso no TSE. Ou seja, o que tirou ele da disputa não foi essa mentira. Foi a máquina, na verdade, de distribuir a mentira. E eu fiz um vídeo inteiro sobre isso na semana passada falando sobre o MBL. E eu acho que deveria ter uma investigaçãozinha aí por trás também. Mas enfim, nada disso aqui é segredo. Só tô dando um recap aqui para quem não conhece o cara. E agora voltando para as pessoas, tá? Pensa assim, quando o comportamento de milhões de pessoas parece racional para você, o erro dessas pessoas quase nunca tá nelas. Na verdade, o erro tá na tua régua de análise. Pensa assim, ó, uma pessoa, ela não age contra o seu próprio interesse por burrice, tá? Não é assim que a coisa funciona, tá? As pessoas começam a agir assim quando as opções, elas foram estreitadas. Basicamente, né, até sobrar aquela. E quem estreitou essas opções não tá aparecendo em videozinho, não dá entrevistinha também, e não é candidato de nada. Então a análise por caráter é sempre mais confortável, né? Mas também é a análise mais inútil. Porque se o problema é que o homem é desonesto, a solução fica sendo trocar o homem, né? E aí você troca o homem, vê outro igual, e aí você conclui que a humanidade é ruim e você vai dormir. Só que uma análise materialista, ela vai numa outra pegada, que é qual arranjo econômico ele produziu a vaga, né? Que esse sujeito, né, o Pablo Marçal, preencheu. Porque essa vaga, ela é anterior ao Pablo Marçal. E aí eu vou te mostrar essa vaga então. Então vamos dar uma olhadinha para a mercadoria agora. Vamos ver preço, vamos ver prazo, vamos ver o que tem nessa caixinha. O produto do topo de linha do Marçal ali se chama O Conselheiro. Ele custa aqui de 200 mil a 300 mil para formar um grupo de elite de empresários e coaches no seu entorno. Dura cerca aí de 4 meses. E diz aqui o Portal UOL que o curso teve cerca de 54 participantes entre dezembro de 2023 e abril de 2024. E o que vinha nessa caixa aqui por esse valor de 200 a 300 mil? Encontros pelo Zoom. Também tinha acesso ali a outras mentorias e tinha uma vaga num grupo de Zap, olha só. E tinha também cobranças paralelas, olha aqui, ó, 5 mil reais para participar de um churrasco, 18 mil reais para participar de uma pescaria. Já pensou pescar com o Pablo Marçal? Com certeza ele pescaria peixes muito maior que todos nós. Tinha também viagens ao lado dele, ó, no avião dele, só que custos aí nas contas dos alunos. Mas tem mais coisa. Teve uma cliente aqui que afirma que depois de ter sido alvo de uma verdadeira lavagem cerebral,
Marçal, num momento de total envolvimento emocional com o Marçal, decidiu pegar um empréstimo no banco no valor de R$75 mil para pagar pelo curso mais seleto. E segundo ela, a vendedora afirmou, na verdade, que a mentoria custava R$ 79.500. E aí, depois de comprar, ela descobriu que o contato com ele seria de 20 minutos pelo Zoom. Aí ela tentou cancelar, encontrou resistência nesse cancelamento e foi parar no tribunal pedindo 185 mil. Isso vai ser restituição e também dano moral. Então percebe, cara, o que foi desenhado aqui. A Kátia entrou em dívida para comprar o método de sair de dívida. Aí faz a continha comigo aqui. R$ 79.500 divididos ali por 20 minutos. Dá quase R$4 mil o minuto. O Zoom ali tem um plano de acho que $20 por mês. Então alguém entendeu de margem aqui melhor que a galerinha da Faria Lima. E aí vamos levar essa conta em unidade da vida real, né? Quem trabalha por aplicativo no Brasil ganha aqui R$ 2.996 por mês, trabalhando mais de 40 horas. Ou seja, aquele valor ali é mais de 2 anos, né, do trabalho de entregador. 2 anos inteiros de vida por 20 minutinhos de atenção do Pablo Marçal. Mas com certeza o valor que ele vai entregar vai ser uma coisa muito foda. Mas perceba a genialidade comercial disso, porque o que foi vendido não tem unidade de medida ali, né? Não é uma hora de aula, não é um módulo, não é uma entrega, é o acesso. E o acesso é a única mercadoria do mundo em que o valor é definido inteiramente pela reputação de quem vende, né? E não pelo que é entregue ali. E é por isso então que o preço pode ser 200 mil. Não tem uma âncora aqui. Você não consegue comparar com nada. Mas como eu diria o Jones, note, o que essa mulher comprou com 79 mil reais aqui? Não foi riqueza, porque riqueza não estava no contrato. Não foi conhecimento técnico também, porque conhecimento técnico é caro de produzir e é muito barato de copiar também. Ele também não vende engenharia. A nossa amiga Kátia aqui, ela comprou uma explicação para o motivo da vida dela não ter dado certo do jeito que prometeram. E a explicação é sempre a mesma com todo coach. Isso vai ser em qualquer nicho, em qualquer país, tá? O problema é você, é a tua mentalidade, é a tua vibração, é a tua zona de conforto, é teu ciclo de amizades, é tuas crenças ali, suas crenças limitantes. E ainda tem uma outra coisa, né, cara? Porque essa explicação tem algumas propriedades comerciais aqui que nenhum outro produto do mundo tem juntas aqui. Isso aqui é uma coisa meio de custo zero, né? Falar não custa nada. O mesmo discurso que serve para uma pessoa serve para 1 milhão e não vai aumentar 1 centavo ali do custo. Você não precisa de fábrica, não precisa de estoque, não precisa de matéria-prima. A margem tende a ser quase total. Mas tem uma segunda coisa aqui, cara, que é a joia da coroa. Pensa assim, ó, a explicação é infalsificável. O que eu quero dizer com isso? Ela não pode ser provada como errada nunca, em nenhuma circunstância ali. Então, se você enriquecer depois do curso, quer dizer que o método funcionou, que é top. Agora, se você não enriquecer, é porque você não aplicou direito, cara. Você não se esforçou. E se você quebrar, quer dizer que faltou mentalidade. E se você reclamar, você é o tipo de pessoa que reclama. E é por isso mesmo que você não enriqueceu. E aí não tem resultado possível no universo que sirva de prova contra esse produto, cara. Todo desfecho vai confirmar ali o vendedor. E aí pensa assim, compara com qualquer outra coisa que você compra. É um remédio, tem bula, por exemplo. Tem efeitos adversos escritos ali. Tem uma agência reguladora também. Tem ensaios clínicos e tem gente presa quando mente. Faculdade tem nota do MEC. Até Bet, cara. Até Bet tem alvará agora. Agora a mentalidade não tem nada disso. É o único setor da economia onde o fornecedor define o critério do sucesso do próprio produto depois da venda. E aí, cara, entra a reguinha materialista aqui. Porque nenhuma explicação sobrevive décadas porque é verdadeira. Isso sobrevive porque é útil para alguém. Então pensa assim, ó, essa explicação, né, de que a culpa é sua, isso é útil para quem, cara? E eu vou dizer para você, o maior beneficiário aqui, cara, não é o Marçal. Ele é o menor beneficiário dessa história. Porque assim, ó, o coach, ele não brota do solo assim, ó, igual uma plantinha, espontaneamente. Não é assim que funciona. O coach, ele é plantado. Tem um cara aqui, ó, jogando sementinhas. Sabe aquele cara do salzinho que joga meio assim, né? Ele joga lá o salzinho meio assim. É mais ou menos essa ideia. O coach é plantado. E nós temos aqui um solo jurídico, cara. Porque pensa assim, o projeto brasileiro de ascensão social do nosso último século, ele tinha um veículo simples ali. E o veículo tinha nome. O nome era carteira de trabalho. É sair da roça, ir para a cidade, entrar na fábrica,
jurídica, é assinar uma carteira de trabalho. Tinha aposentadoria, tinha 13º, tinha férias, tinha estabilidade, tinha financiamento da tua própria casa também. E isso não era a bondade de ninguém, mas era um arranjo que o capitalismo criou, porque ele precisava de operários fixos ali, gente treinada e gente disponível todo dia das 7 da manhã ali no mesmo portão de fábrica. Então o direito trabalhista não caiu do céu, não foi um presente, ele foi o preço que o capital industrial ele pagou pela previsibilidade da mão de obra. Só que guarda uma coisa, porque aqui tem uma chave, cara, olha só, porque quando o capital deixa de precisar do trabalhador fixo, o direito trabalhista deixa de ser um custo aceitável, cara, e começa a virar um estorvo, e esse estorvo precisa ser removido. E foi removido, tá? Por lei, publicamente, com votação aqui. 2008, Lei Complementar 128, 19 de dezembro, vigência ali a partir de julho de 2009. Isso aqui cria a figura do microempreendedor individual, que é o MEI. Mas eu preciso ser justo aqui, tá? Porque a intenção declarada era boa. Eu acho que ela era sincera, inclusive. Porque a ideia era tirar da informalidade quem já estava lá fora sem nada. Era dar um CNPJ, dar nota fiscal, dar acesso à aposentadoria, dar um auxílio-doença, dar uma pensão por morte também. E para quem não tinha nada, isso aqui foi um ganho real. Não vou fingir que não foi aqui. E aí, em 2017, surgiram mais 2 novas leis, não uma só. Em março surgiu a lei aqui 13.429. E aí, isso aqui vai ampliar a terceirização. E em julho vai surgir outra lei, que é a 13.467, que é a reforma trabalhista. E isso altera a CLT lá de 1943. E agora vai criar o contrato intermitente. É aquele emprego de carteira assinada onde a pessoa só vai trabalhar quando é chamada pela empresa. Então ela só ganha pelos dias efetivamente trabalhados. E isso mexe nas regras do trabalhador autônomo e consolida a terceirização. Então perceba o que o Brasil foi montando entre 2008 e 2017. E dá uma olhadinha sem paixão nisso, cara. Agora nós temos uma infraestrutura jurídica completa de um trabalhador que trabalha para alguém. Mas ele também, ao mesmo tempo, não é empregado de ninguém. Só que essa infraestrutura jurídica aqui, ela não anda sozinha. Ela precisa de uma outra infraestrutura e que vai estar debaixo da terra aqui, ó, junto com os micélios do solo. Você sabia que os micélios são os maiores organismos vivos do mundo? Fica essa informação aí. Mas essa infraestrutura aqui é moral. Os micélios são tão grandes que invadiram moral aqui. Mas o que acontece? Essa infraestrutura, ela precisa que o sujeito que perdeu a carteira assinada não se sinta rebaixado. Ela precisa que essa pessoa se sinta promovida. Precisa que a pessoa chame a perda de direitos dela como uma conquista de liberdade e que ela chame a si mesma de empresário. E aí, quem que vai fazer esse serviço? Não é o deputado, cara. Deputado não tem carisma nenhum. Quer dizer, tem uns aí que tem. Tem gente que acha o Nicolas Ferreira muito carismático, por exemplo. Também não vai ser o economista tradicional, aquele que fala difícil ali, ninguém entende nada. E aí, cara, o coach faz um ótimo papel nisso. Porque o coach, cara, ele não é o oposto da reforma trabalhista. O coach, né, o Pablo Marçal no caso aqui, ele é uma espécie de recursos humanos da reforma trabalhista. E o Pablo Marçal, ele trabalha de graça para isso. E aí, cara, deixa eu te contar sobre um erro meu, porque ele aconteceu quando eu estava preparando esse roteiro aqui. Eu ia gravar dizendo que a informalidade explodiu no Brasil. Inclusive é o que muita gente diz. E aí eu tava caindo num sensinho comum aqui também. A gente também cai nessas coisas. Mas eu fui buscar um número para pesquisar daí. E o número me desmentiu. A taxa de informalidade caiu. No trimestre encerrado em janeiro de 2026, nós tivemos o menor patamar desde o trimestre encerrado em julho de 2020, registrando 37,5%. E aí eu podia ter escondido isso aqui de você, poucos iam conferir. Só que eu não vou esconder, porque a explicação que o próprio IBGE dá é bem melhor do que isso na verdade. E a explicação para a queda nesse trimestre é a associação da retração de taxa com a tendência de queda do emprego sem carteira do setor privado, além da expansão da cobertura de registro no CNPJ dos trabalhadores por conta própria. Então perceba, o sujeito que vendia marmita na rua sem registro nenhum, agora ele vende marmita na rua do mesmo jeito, só que agora com CNPJ. Então ele ganhou um CNPJ ali, ganhou o direito de emitir nota, ganhou ali, né, por consequência também uma cobertura de previdência. E assim, isso não é pouco para quem não tinha nada, só que ele não ganhou os direitos que existem dentro de uma relação de emprego também, né, que são férias remuneradas, 13º, FGTS, aviso prévio, seguro-desemprego também. E aí na hora de fazer a conta ele saiu da coluna ali de informal e entrou na coluna formal agora. E aí, cara, esse é um pontinho de virada aqui do próprio vídeo, tá? Porque parte da formalização brasileira veio mesmo por carteira assinada. E o rendimento real bateu o recorde no período aqui, como a gente viu. Só
que outra parte vem disso aqui, né? Trabalhador por conta própria virando CNPJ. E aí perceba o tamanho da coisa, o tamanho da estatística aqui. O país tem cerca de 12.900.000 MEIs ativos. O MEI representa 78% de todas as empresas abertas no país. Isso nesse ano aqui, 2026. Então perceba, quase 8 em cada 10 empresas novas do Brasil são uma pessoa só. E estão faturando no máximo aí R$81 mil por ano. Então isso não é um país empreendedor. Isso é um país, na verdade, meus amigos, onde o emprego virou CNPJ. E o MEI também responde por 71% dos pequenos negócios fechados em 2026. Só que pensa, se elas representam 78% das empresas abertas, é normal, né, que também apareçam ali com a maioria das empresas fechadas. Só que perceba, né, que a mesma categoria libera a abertura e também lidera fechamento. Então isso não simboliza um crescimento econômico, é uma rotatividade que está acontecendo ali pra cacete, cara. Então acho que você entendeu aqui o panorama, né? Temos aqui 8 pessoinhas e eu vou botar essas aqui de azulzinho para simbolizar para você que 8 de cada 10 empresas, elas são empresas de uma pessoa só. E a próxima pergunta óbvia é, o que acontece com essas pessoas? E aí eu vou ser um pouquinho chato com o meu próprio argumento aqui, tá? Porque é fácil de errar essa continha. Pensa só, circula bastante, né, que 6 de cada 10 empresas elas fecham em 5 anos. Mas esse número vem de um corte mais antigo ali, um corte que atravessou a recessão. E não dá para encostar ele, por exemplo, um dado de MEI de hoje. Encostar como se fosse a mesma medida ali. Porque entre os portes de empresa, o MEI é o que tem maior taxa de mortalidade. Isso segundo pesquisa do próprio Sebrae. Então eles falam aqui, ó, 29% fecham após 5 anos de atividade dos microempreendedores. E aí tem 21,6% de microempresas e 17% ali de empresas de pequeno porte. E assim, isso não quer dizer que a maioria dos MEIs fracassa. Isso quer dizer que a rotatividade é muito maior para quem está embaixo. Ou seja, quanto mais parecido com o trabalhador sozinho aqui, mais morre. E a explicação oficial que você escuta é muito aquilo, né? Ah, faltou planejamento, faltou gestão, faltou visão estratégica. E aí, o que é essa explicação? É a mesma explicação do coach, cara. Só que é uma explicação de coach com terno, com selo institucional. A culpa é do sujeito. E aí eu quero propor um exercício para você. Pensa só, se nós temos um sistema onde a maioria dos participantes está fracassando, isso é um sistema quebrado? Muitos vão dizer que sim, mas eu vou dizer que é um sistema funcionando exatamente conforme o desenho está feito. Porque o que entra dentro, na maior parte das vezes, não é uma empresa. São pessoas aqui tentando simplesmente não passar fome. Não passar fome depois de perder o emprego. Então chamar isso aqui de empreendedorismo é chamar de natação para quem acabou de cair do barco. Na verdade está muito mais para náufrago do que para nadador, não é mesmo? Só que tem agora uma partezinha que é bom que você entenda direito aqui, porque é a parte mais importante do vídeo. Porque aqui eu apresento mais como uma leitura minha, tá? Não tem um dado comprovado assim por trás. Eu tenho uma suspeita que o fracasso dessas pessoas não seja defeito desse modelo, tá? Na verdade, isso aqui é o combustível do modelo. Porque pensa o que acontece com cada MEI que fecha ali. Esse cara, ele abandonou o jogo. Ele não tá desaparecendo do universo, né? Ele também não vai desaparecer da economia. Aqui tá sem cabeça, mas ele ainda tá no jogo. Cabeça nova aqui. Sei que às vezes o empreendedor perde a cabeça, não é fácil. Mas esses caras aqui, eles vão retornar. E eles vão retornar, meus amigos, 3 vezes ainda. Como que eles vão retornar? A primeira coisa como cliente, né? Porque agora ele acha que faltou um método. E método pode ser comprado. Ser comprado com desconto de lançamento e parcelamento em 12 vezes. Ele volta também como devedor, porque ele fechou devendo fornecedores, fechou devendo banco, devendo cartão também. E ele volta muitas vezes ainda como mão de obra mais barata do que antes, porque agora ele tem essa dívida, né? E ele tem pressa. Ele perdeu o poder de recusar. E um trabalhador desempregado, ele é caro para o sistema, porque ele reclama, ele pode se organizar, ele pode virar uma estatística ruim num noticiário ali também. Agora, um empreendedor falido, ele é barato, porque ele vai se culpar, ele vai se calar, ele vai comprar o próximo curso ali. E tem um lugar onde dá para medir essa promessa com precisão de laboratório aqui, cara, porque o trabalho é cronometradinho, o pagamento também é registrado, que é o aplicativo. Então, como eu falei um pouquinho antes, no primeiro trimestre aí de 2024, o Brasil tinha 1,7 milhão de pessoas que trabalhavam por meio de plataformas digitais e aplicativos de serviços. Foi um crescimento aí de 25,4% entre 2022 e 2024. Só que olha um dado que parece derrubar muito do que eu falei até aqui, cara. Eu vou te dar o dado inteiro aqui. Como eu tinha falado antes também, o rendimento
aumento dos plataformizados é de R$ 2.996. E quem não trabalha por aplicativo ganha R$ 2.875. Ou seja, quem trabalha por aplicativo ganha mais do que quem não é plataformizado. E aqui é ponto para o Marçal, né? Porque o empreendedor de si mesmo está ganhando mais que o assalariado. Está no IBGE, não sou eu que estou falando. Só que o IBGE também mediu mais uma coisa. Por hora trabalhada, quem trabalha por aplicativo ali ganha R$ 15,4 por hora. E o trabalhador comum ganha mais, 16,8 por hora. Jornada semanal de 44,8 horas. Quem não é plataformizado trabalha 39,3. E aí junta essas informações, cara, e olha o que sobra. Porque o trabalhador plataformizado ganha no fim do mês porque ele vende ali mais horas de vida, né? Horas mais baratas. Então não teve um aumento de renda, teve um aumento de jornada com redução de preço unitário aqui. E essa é a definição exata que o nosso amigo Pablo Marçal aqui chama de liberdade. Você não é dono do teu tempo. Você é vendedor do seu próprio tempo em promoção, sem piso, sem teto e sem gente para reclamar junto com você. E claro, né, meus amigos, que pensa assim, à noite ali, no fim do dia, ninguém tá calculando as horas que trabalhou. A gente tá olhando o extrato no fim do mês, não estamos? E o extrato do fim do mês diz que a coisa deu certo ali. E assim, onde que tá o dinheiro realmente no Brasil, cara? Porque segundo declarações de imposto de renda aqui, o 1% no topo da renda no Brasil concentra 37% da riqueza total. E ainda no 0,1% do topo, apenas 5,8% da renda é tributável. Rendimentos com tributação exclusiva representam 43,1%. Isentos chegam a 51,1%. Então perceba, metade da renda de quem está no topo do Brasil não paga imposto de renda. E não é sonegação, é uma isenção, está na lei. E tem um outro dado que fecha esse raciocínio também, porque 90% do aumento da concentração de renda entre esse 0,1% dos mais ricos, isso é explicado pelas rendas do capital, sendo que lucros e dividendos respondem por 66%. 66% de todo esse impacto. Então, traduzindo aqui, né, sem economês, o que eu quero dizer? Que no topo do Brasil, o crescimento da renda não foi puxado pelo trabalho, foi puxado pela posse, cara. Então, quando o coach aqui, ele aponta para o topo da pirâmide e fala assim, faz o que eles fizeram, ele está apontando, na verdade, para um lugar onde ninguém fez o que ele ensina. Porque o que eles fazem aqui em cima, esses caras, não é um hustle, como o pessoal chama, né? Lá nos States, os coaches chamam de hustle. Hustle é tipo a labuta. Esses caras, pode ter certeza que não acordaram 5 da manhã para trabalhar. Não foram lá tomar banho gelado. Foi simplesmente o ato que você não teve capacidade de fazer, cara. De simplesmente ter, de herdar, de deter participações, de receber dividendos. E até ano passado esse dividendo era isento ainda por cima. Agora que a Lei 15.200 passou a tributar dividendo alto. Então os dados que eu mostrei, né, são de 2023, do mundo anterior a essa mudança. Então eu quero dizer que você não chega em renda de capital por atitude JQuest. Você chega por posse. E posse não é comportamento, cara, é um ativo. E ativo não se conquista com mentalidade. Se conquista com ativo anterior, com herança, ou um crédito muito barato ali. E aí é como ensinar alguém a nadar mais rápido para atravessar o rio, quando o pessoal do outro lado já atravessou na ponte, né? Só que a gente tem um problema teórico aqui interessante, cara. Pensa assim, ó, se a promessa de ascensão pelo esforço, isso deixou de se confirmar na vida real, como que o coach continua vendendo? Porque lembra que eu falei do pacote de mentoria de 200 mil, né? Agora, isso aqui não é mais assim só. Não é só encontro no Zoom, né? Pro Marçal te desbloquear online. Agora a gente vai ter mais coisa aqui. Vai ter, por exemplo, evento de oração. Tu vai ter também jejum de 100 horas ali. Vai ter até, cara, convite para triatlo. Tu vai poder correr juntinho com o Pablo Marçal. Olha que legal. E aí um curso de negócios com jejum de 100 horas não é um curso de negócio mais, né? É uma espécie de retiro espiritual ali. E aí você tá falando assim, não, mas isso aqui é tudo uma bizarrice. Não, cara. É coerente, porque quando essa realidade deixa de confirmar uma promessa, ela não vai desaparecer. Porque se essa afirmação não consegue ser mais testada, ela vai começar a virar mais uma coisa de fé. E se você prospera, o método funciona. Agora, se você fracassa, quer dizer que você não se esforçou bastante. Você não teve fé. Então a promessa nunca perde, mas quem perde é você. E é por isso que o conteúdo dele vai ser sempre a mesma coisa, cara. Você já viu isso aqui 1000 vezes. Um sujeito ali, né, uma pessoa que estava quebrada, endividada, deprimida, aí encontrou
um método que mudou a vida dela. Aí a pessoa chora no palco, né? A plateia levanta, aplaude de pé. Então é exatamente uma estrutura de culto aqui, cara. É um testemunho que começa a ocupar o lugar de estatística. Olha o pessoal batendo palma, que bonitinho. E testemunho tem uma coisa muito legal, né, cara? Que ela tem uma propriedade estatística assassina, que é uma coisa que ninguém explica pro público, né? Porque só aparece o cara que deu certo. Quem quebrou não vai subir no palco, né? Quem tá chorando quietinho no travesseiro não vai gravar depoimento, não vai virar story. O cara vai sumir e vai sumir com vergonha. Então você vê 100 casos de sucesso e nenhum de fracasso. E aí você conclui que a taxa de sucesso é alta. Mas a taxa pode ser de 1%, que eu acho que deve ser alta já. Mas você nunca vai saber, cara. Porque os 99% ali, pelo menos, não vão ser convidados. Só que aí, cara, escuta o que eu tô falando. A gente gosta de rir do testemunho, né? Só que a gente não devia. Porque o testemunho é uma forma narrativa de quem não tem acesso a dados, né? E pensa, quando a vida inteira nunca foi medida por ninguém, quando nenhuma política pública te conta sobre os números, o testemunho se transforma numa grande prova, mesmo sendo mínimo. Prova que alguém parecido com você conseguiu. E aí, cara, quero dar uma voltadinha sobre a eleição do Pablo Marçal em 2024. Porque olha só, o cara teve 1.700.000 votos, chegou em 28,14% dos votos válidos ali e ficou por pouquíssimo fora do segundo turno. Só que tem um mapa que é muito interessante, cara, porque ele foi o candidato mais votado em 14 das 20 zonas eleitorais da Zona Leste, um território que ficou conhecido como Marçalândia. E a leitura dos mapas mostrou que a disputa eleitoral dessa eleição aqui, ela foi por uma nova classe média ali periférica. Não foi os extremos de renda da cidade. E quem que mora nessa camada, cara? É a camada que subiu ali nos anos 2000. E é uma camada que subiu na vida de um jeito bem específico e que é a chave de tudo ainda, cara. Essa galera subiu por consumo e crédito. Não foi uma galera que conquistou propriedade. O pessoal comprou geladeira, comprou carro financiado, botou o filho lá em faculdade particular. Foi uma galera que viajou de avião pela primeira vez também. Então teve uma ascensão real ali sentida na pele que é verdadeira. Só que foi uma ascensão comprada, não foi acumulada. E quem sobe por consumo não tem ativo. E quando o cara não tem ativo, quando o crédito tá apertando, por exemplo, o emprego some, ele desce na mesma velocidade que ele subiu, cara. Só que é pior, né? Porque ele desce sabendo como que era lá em cima. E aí, escuta o que eu tô falando, não tem raiva política maior no mundo do que quem já provou e perdeu. É diferente de quem nunca teve. É bem diferente. E aí, cara, é muito importante que a esquerda escute isso aqui, cara. Porque esse público não votou no Marçal, apesar de ele ser um vendedor de sonho. Votou porque na experiência concreta dele, o vendedor de sonho foi o único que apareceu para ele. Porque ele já viu o partido político prometer emprego para ele e ele viu esse emprego virar aplicativo. Ele já viu o programa social chegar e chegar pequeno ali, não fazendo diferença. Então essa promessa do coletivo falhou na carne dessa galera. E quando o caminho coletivo para de entregar, cara, o individual não é uma burrice. Ela se torna a única porta visível. E aí chamar isso de alienação é confortável e ao mesmo tempo preguiçoso. Porque a alienação não explica porque essa porta individual apareceu iluminada aí e a coletiva tá apagada, né? É porque alguém apagou a luz da coletiva, cara. E não foi o eleitor, não. E agora a gente consegue dizer, cara, para que serve Pablo Marçal. E dá para dizer que ele serve para muita coisa. Ele serve ao capital. Esse capital, né, que precisa de trabalhador sem vínculo. Então isso é a primeira coisa. Alguém tinha que convencer milhões de pessoas de que perder direito é ganhar liberdade. E isso é um trabalho de convencimento gigantesco, cara. E é um trabalho que nenhum patrão consegue fazer sozinho, porque na boca do patrão soa como uma coisa é. Agora na boca de um sujeitinho carismático, um cara que veio de baixo, isso soa um conselho de amigão, conselho top. É o melhor departamento de recursos humanos que a reforma trabalhista já teve, mas ele trabalha cobrando um ingressinho ali, né? Marçal também serve ao sistema de crédito. Então isso é uma outra coisa para que ele serve aí. Como eu falei, nesse ano o Brasil chegou a 81.700.000 inadimplentes. E dessa quase metade de inadimplentes no Brasil, 48% ganha só um salário mínimo. Outros 30% ganham só 2. E pensa, uma grande parte está há 10 anos negativado. E 10 anos negativado não é falta de mentalidade, não. 10 anos negativado é um salário que não cobre a vida. E no livro que eu estou escrevendo, inclusive, eu explico bem sobre isso. E aí, esse coach importa bastante para o banco, porque o endividado sem esperança nenhuma, ele para de pagar. Ele some, ele vira uma perda contábil. Agora, o endividado com esperança, ele renegocia, ele parcela, ele paga juros e volta. E a esperança é um produto financeiro, sim. E o Marçal é o principal fornecedor dela no varejo do Brasil. 3. Serve a política
política. E mesmo sem cargo nenhum, tá? Importantíssimo frisar isso aqui. Porque enquanto a explicação do fracasso ser individual, não vai ter disputa por orçamento. Nem por carga tributária, nem por lei trabalhista. Então ele pega uma pergunta política, né? Por que eu trabalho tanto e não sobra nada? E aí ele pega isso e te devolve com uma pergunta pessoal. E você fala assim, o que tem de errado comigo? E uma pergunta política junta pessoas. Só que pergunta pessoal isola pessoas. E quarto, né? Serve a ele mesmo. E essa é a parte menos interessante. Marçal não é competidor nessa eleição. Ele sabe disso melhor que a gente. Ele vem com uns papinhos de que Deus trouxe um chamado na vida dele. Tudo balela. Porque a candidatura do cara não é o negócio. A candidatura é a campanha de marketing do negócio. E nem precisa de horário eleitoral, tá? Que o partido dele provavelmente não vai ter, inclusive. Nem precisa nem de assento garantido no debate. Apesar que eu acho que muito canal vai querer ele em debate sim, porque ele vai gerar visualização. Mas só o pedido do registro já produz, né? Cobertura, entrevista, engajamento. E isso não tem como ele comprar. Inclusive, se você olhar os views do canal dele, é pouco, hein? Pouco para um cara que se diz tão relevante. 11 mil, 22. É uma galera muito financiadinha com marketing pago. E esse é um cara bom, cara, não de enriquecer gente, tá? Ele é um cara muito bom de vender explicação. O produtinho do cara é fé, e fé você não consegue auditar. Mas principalmente, meus amigos, a função principal do Marçal é essa, tá? É transformar um problema de estrutura em um problema de caráter. E infelizmente, meus amigos, num mundo onde falta projeto coletivo, vai sobrar coach, tá? E eu quero agradecer a todos os membros que fazem parte do canal e dão essa força aqui. Muito obrigado, capirotos, corotes azuis, malafaias. Lembrando que quem é membro do canal recebe os vídeos antes, também recebe cursos com as bases filosóficas conceituais aqui, que é o que te dá várias ferramentas, né, para desmontar vários marçais. Para isso tem um botãozinho embaixo, começa com 5 por mês para se tornar membro. Lembrando que aqui a gente não vende mentoria de 200 mil. O mais próximo que eu vendo disso é um curso acessível sobre criação de roteiros. Se você quer aprender a criar uma argumentação como eu criei aqui para esse vídeo, você tem a possibilidade de entrar nesse treinamento. Mas não vai se enfiar em confusão e dívida para comprar o curso. E lembrando também que você não vai ficar milionário fazendo o treinamento, mas tenho certeza que agrega na tua vida. Se curtiu o vídeo, também deixa joinha, ajuda a empurrar o vídeo para mais pessoas e também não esquece de se inscrever no canal. E eu espero que eu tenha contribuído para a sua vida de alguma forma. Um grande abraço.